Olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear, nossa aula número 20, e hoje nós vamos falar sobre transformações lineares, tá? Que é outro conceito importantíssimo na disciplina. Então vamos começar com a definição. Tá? Sejam V e W dois espaços vetoriais. Então, uma transformação linear é uma função que vai de T em W que satisfaz as seguintes condições. Tá? Dados U e V no domínio da função e lambda um escalar, então você tem o seguinte: primeiro, que T de U mais V é igual a T de U mais T de V. E a segunda condição é que T de lambda U é igual a lambda T de U. Tá? Ou seja, a nossa função ela preserva a adição, certo? A operação de adição no espaço, entre os espaços vetoriais. Tá? Preserva também a multiplicação por escalar. Então, isso é uma transformação linear. Então, vamos ver um exemplo para entender um pouco mais esse conceito. Tá? Vai ser um exemplo mais simples de R em R. Tome V igual a R e W igual a R. Então, considere a seguinte função. Função que vai de R em R, definida como T de U igual a 2U. Então, essa transformação aqui, essa função, ela é uma transformação linear. E como é que a gente faz para verificar isso? A gente verifica as duas condições que foram dadas, que são: pegue U e V no domínio da sua função e lambda um escalar. Então, a primeira condição, você aplica T de U mais V, por definição vai ser duas vezes U mais V, e você sabe que você pode distribuir a multiplicação pela soma em R, então vai ficar 2U mais 2V, só que esse 2U é o T de U e esse 2V é o T de V. Então está provada a primeira condição. Segunda condição é o T de lambda U. T de lambda U, por definição, vai ser duas vezes o lambda U. E aí você pode comutar aqui, pegar o lambda, colocar aqui e o 2 aqui. Foi o que a gente fez. Esse 2U que sobrou aqui é exatamente o T de U. Vai ficar lambda T de U. Portanto, está provada a segunda condição de transformação linear. Tá? Isso mostra, uma vez verificada as duas condições, que a nossa T é uma transformação linear. Tá? Esse exemplo aqui ele é um exemplo bastante simples, tá? Que vai de um espaço R nele mesmo. Tá? Só que esse exemplo aqui, veja que não tem nada de especial com esse 2 que a gente escolheu aqui, duas vezes U. Veja que se eu colocasse 3 vezes U, você ia conseguir reproduzir as mesmas contas, os mesmos cálculos, com 3 no lugar do 2. 5 no lugar do 2. Ia ser exatamente do mesmo jeito. Você só ia trocar esse número pelo 3 ou pelo 5. Ou por qualquer outro número. Tá? Então, esse mesmo exemplo aqui serve se você trocasse 2 por qualquer outro número real. Então, é isso que a gente vai deixar registrado na seguinte observação, ou observações. Certo? No exemplo anterior, podemos trocar 2 por qualquer real, que a gente chama de alfa. Então, o que é que isso quer dizer? Que a função que vai de R em R, definida por T de U igual a alfa U, tá? É uma transformação linear. Como é que a gente verifica isso? Exatamente como a gente fez no exemplo 1, trocando 2 pelo alfa. E a segunda observação ela vai além. Ela diz que toda transformação linear que vai de R em R, certo? É dessa forma, T de U igual a alfa U. E como é que a gente verifica isso? Suponha que tem uma transformação linear, então T de U é igual a T de U vezes 1. Tá? Só está colocando 1, multiplicando aqui, não está fazendo nada. Só que agora você olha esse U aqui como um escalar. Tá? O U está em R, então ele pode ser visto como um escalar. Como T é uma transformação linear, você pode puxar o escalar pela segunda condição de transformação linear. Então você faz isso. Aí você chama esse T de 1 aqui de alfa. Então vai ficar alfa vezes U, onde alfa é igual a T de 1. Ou seja, qualquer transformação que você pegar, que é de R em R, ela tem essa carinha, T de U igual a alfa U, onde alfa é um escalar. Então essa é uma afirmação bastante geral, né? Para qualquer transformação que você pegar nesse contexto aqui, você já tem a cara dela. E é exatamente por conta desse contexto de R em R que vem o nome transformação linear. Tá?
O nome transformação linear foi inspirado nesse caso, onde o domínio e o contradomínio são o R, tá? E o gráfico, por que o nome transformação linear? Né? Porque o gráfico dessa função, t de x igual a alfa x, ou t de u igual a alfa u, como você preferir, tá? É uma reta que passa pela origem. Tá? E uma reta tem um coeficiente angular e coeficiente linear. O coeficiente linear é o carinha que fica somando aqui. Nesse caso aqui, uma reta que passa pela origem tem um coeficiente linear nulo. Tá? Então, por isso que esse tipo de função recebe o nome de transformação linear. Tá? E por causa desse caso particular, a gente coloca o nome de qualquer transformação que vai de um espaço em outro, que satisfaz aquelas duas condições de transformação linear. Então, seguindo, vamos ver agora um outro exemplo. Tá? Um outro exemplo, que no caso seria um contra-exemplo, um exemplo de uma função que não é uma transformação linear. Então, novamente, vamos continuar no nosso contexto R, V igual a R, W igual a R. Considere a função que vai de R em R definida por T de U igual a U quadrado. Então, ó, vamos mostrar que T não é uma transformação linear, certo? Assim como você verificava que um dado subconjunto era subespaço ou não, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Dado uma função para você, você vai verificar se é uma transformação linear ou não. Tá? E para isso você vai verificar aquelas duas condições. Certo? Então, como você quer mostrar que não é, então mostre que ela não satisfaz alguma daquelas duas. Tá? Então, note aqui, ó, note o seguinte. Pegue o IV no seu domínio, que é R, e se você aplicar T em U mais V, você vai ter que é U mais V ao quadrado, que é igual ao produto notável, né? U ao quadrado mais 2UV mais V ao quadrado. Por outro lado, o T de U mais T de V é U quadrado mais V quadrado. Tá? E, obviamente, essas duas expressões aqui nem sempre coincidem. Portanto, você tem que T de U mais V é diferente de T de U mais T de V. Isso mostra que a nossa T ela não satisfaz a condição 1 de transformação linear, portanto, não é uma transformação linear. Já outra maneira de você concluir isso aí, sem fazer conta nenhuma, só observando a nossa observação anterior, é que essa transformação, como ela é de R em R, a gente já sabe todas as caras das transformações de R em R. São da forma alfa U. Tá? Então, ó, veja que isso aqui não é da forma, isso daqui é da forma U ao quadrado. Tá? Então, não é uma transformação linear de R em R. Então, aqui, no caso, seria de uma maneira geral. Né? Isso aqui é para mostrar de uma maneira geral que dado uma transformação, ela não é linear. Que dado uma função, ela não é uma transformação linear. Então, você já sabe o caminho. Mostra que falha a condição I ou a condição 2I. Tá? Mas nesse caso específico aqui, que é de R em R, você também poderia usar a observação anterior. Certo? Como é de R em R, você já sabe todas as caras das transformações de R em R. Tá? São retas que passam pela origem. Então, vamos seguir aqui um exemplo. Vamos sair desse contexto, né, de R em R, vamos para um contexto um pouco mais geral. No caso, ó, tome V igual a R2, W igual a R3 e T a transformação que vai de R2 em R3, definida dessa forma aqui, ó, T de XY é igual a 2x, 0, x mais y. Então, vamos verificar se T é uma transformação linear. Como é que você faz isso? Pega dois elementos arbitrários no seu domínio, que no caso aqui é o R2, e pega um escalar também arbitrário, escalar real. Agora, vamos escrever exatamente no contexto do'. Se U e V são vetores do R2, então U pode ser escrito dessa forma, o par xy, e V pode ser escrito dessa forma, x', y'. Tá? Note que eu já poderia pegar desde o início xy e x', y' em R2. Tá? Mas aqui eu estou usando a notação U e V só para ficar bem parecida com a definição, tá? Para você comparar o que a gente está fazendo aqui com a definição que foi dada de transformação linear. Tá? Então, por isso que está essa notação mais geral. Então, a gente pega dois vetores arbitrários e um escalar. Então, vamos verificar as condições. A primeira delas é T na soma. Então, T de U mais V, coloca aqui quem é o U, coloca quem é o V e usa a definição de soma em R2. Então, vai ficar T de x mais x', vírgula, y mais y'. Aqui, você pode usar a definição da sua transformação.
E aí você tem que entender bem o que a sua transformação faz. O que é que ela faz? Ó? Ela multiplica por 2 a primeira coordenada, tá? Aqui 2 vezes a primeira coordenada. A segunda coordenada dela vai ser nula, sempre, independente do que tiver aqui, ó. A segunda entrada vai ser 0. E a terceira entrada é a soma das duas que você está aplicando, da soma das coordenadas do vetor que você está aplicando. Então, ó, vai ser esse carinha mais esse, tá? Aqui. Essa é a nossa terceira coordenada aqui. Então, agora o que você faz? Você quer chegar em t de u mais t de v. Então, veja aqui, ó. Você distribuir aqui, ó, 2x mais 2x'. Aqui não muda, deixa o 0. E aqui, ó, note, você pode pegar esse x e juntar com esse y, tá aqui, e esse x' juntar com esse y', tá aqui. O que é que você nota agora? Você pegar ó, esse carinha, esse e esse, o vetor formado por essas três coordenadas, vai ser o t de u. E o vetor formado por essas três coordenadas é o t de v. Então, vamos quebrar esse vetor em dois. Tá aqui, ó, 2x, 0x mais y. E o outro vetor, 2x', 0x mais linha. X' mais y', aliás. Se você não consegue visualizar daqui para cá, você pode visualizar a volta. Soma aqui esses dois vetores, vai dar exatamente esse vetor aqui em cima. Por fim, como eu mencionei antes, o primeiro vetor é o t de xy, o segundo vetor é o t de x', y', ou seja, isso aí vai ser igual a t de u mais t de v. Tá. Veja que aqui ó, eu parti do t de u mais v e cheguei no t de u mais t de v. Certo? Mas se por acaso você chegar aqui, e chegou aqui ou chegou aqui, e você travou, você não sabe mais para onde ir. Então você poderia pular uma linha e começar aqui, ó, t de u mais t de v é igual a isso aqui, que por sua vez vai ser igual a isso aqui. Você ia manipulando até chegar aqui. Então você chegou em duas expressões, o t de u vai ser igual a essa expressão aqui, e você chegou que o t de u mais t de v também é igual a essa expressão aqui. Portanto, eles são iguais. Tá? Isso é uma forma de você quebrar a dificuldade em duas menores. Tá? Então aí fica a seu critério qual usar. Você pode partir de um e chegar no outro, ou partir de cada expressão e chegar numa expressão comum. Tá? Aí fica a seu critério. Então, ó, condição I provada. T de u mais v é igual a T de u mais T de v. Condição 2, vamos lá. T de lambda u, por definição u é esse carinha x, y. Você sabe como é que funciona a multiplicação por escalar em R2. Vai ficar assim, lambda x, lambda y. Agora usa a definição da sua aplicação, da sua transformação, ou melhor, candidata, né, a transformação. Vai ficar ó, duas vezes o primeira entrada, tá aqui, 0, e a soma das entradas, tá aqui. O que é que você tem aqui? Ó? Tem o lambda aqui, tem o lambda aqui, e tem o lambda aqui também, porque lambda vezes 0 dá 0, então você pode colocar o lambda aqui também. Então, ó, você pode colocar o lambda em evidência. Tá? Colocando o lambda em evidência, o que sobrou ó, foi o t de xy, ou seja, o t de u. Então ficou lambda t de u. Exatamente do jeito que você queria. Tá? Mais uma vez, se você travar em algum passo aqui, você pode começar de onde você quer chegar, ir manipulando e chegar na mesma expressão. Tá? Mais uma vez, fica a seu critério. Uma vez verificadas as condições I e 2I, você concluiu que T é uma transformação linear. Tá? Veja a similaridade aí entre mostrar que é um subespaço e mostrar que é uma transformação linear. Tá? Se você aprendeu bem a mostrar que é subespaço, você aprendeu que deve verificar algumas condições, do mesmo jeito aqui. Mostrar que é uma transformação linear, você tem que verificar algumas condições. Uma vez verificadas as duas, você conclui que tem uma transformação linear. Uma observação aqui importante para mostrar que uma candidata à transformação não é uma transformação, tá? Mas isso aqui serve em caso bem específico. Vamos ver aqui. Olha, seja T de V em W uma transformação linear, então uma transformação linear ela sempre tem que levar o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio, tá? Ou seja, T de 0V é igual a 0W. Como é que a gente verifica isso? Você pega ó, T de 0V
é igual a T de 0V mais 0V. É o vetor nulo, se você pegar ele e somar com ele mesmo, não vai mudar nada. Então, você usa agora a linearidade com respeito à soma. Usa que a soma é preservada, né, na transformação. Então, você vai ficar ó, T de 0V mais T de 0V. Corta o T de 0V dos dois lados e ficou ó, o 0W igual a T de 0V. Exatamente o que a gente queria. Conclusão aí. Se toda transformação linear tem que levar o vetor nulo no vetor nulo, então, se por acaso a sua candidata à função não faz isso, ou seja, T do vetor nulo do domínio não é igual ao vetor nulo do contradomínio, qual é a conclusão? Que T não é linear, ou seja, não é uma transformação linear. Então, tá aí uma condição para você verificar quando não é. Mas aí tem que deixar claro também que se isso aqui acontecer, não significa que a sua candidata à transformação vai ser de fato uma transformação linear. Tá? Um exemplo que a gente viu aqui, deixa eu ir aqui para o quadro. Um exemplo que a gente viu, que foi a nossa T de R em R, que pegava o T de U e levava em U quadrado. Note que T de 0 é igual a 0 ao quadrado, que é igual a 0. Então, ó, essa candidata à transformação, essa função, ela leva o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio, mas não é uma transformação linear. Tá? Então, isso aqui pode acontecer mesmo se a função não for uma transformação. O que a observação está te dizendo aqui é que se você concluir que a função ela não leva o vetor nulo no vetor nulo, então você conclui que não é uma transformação. Vamos ilustrar essa observação aqui com um exemplo. Vamos ver quando essa observação vai ser útil para vocês. Tá? Então tome aqui, ó, V igual a R3, W igual a R2, tem uma transformação de R3 em R2, definida da seguinte forma: T de XYZ é igual a x mais 1, y mais z. Tá? Então, ó, você tem que verificar se essa função é de fato uma transformação linear. Como é que você faria isso? Verificando a primeira e a segunda condição, condição I e 2I. Se preserva a soma e se preserva a multiplicação por escalar. Tá? Então, você, se fosse para concluir que não era, você ia verificar se falha alguma dessas condições. Mas veja só aqui. Se você notar aqui, quem é o vetor nulo do R3? É o 0, 0, 0. Então, ó, se você aplicar T no 0, 0, 0, vai ficar ó, 0 mais 1, 0 mais 0. 0 mais 1 aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Então, isso aqui vai ser o vetor 1, 0, que não é o vetor nulo do R2. Pela nossa observação anterior, você já poderia concluir automaticamente que a transformação não é linear, que a função não é uma transformação linear. Então, ó, vamos registrar isso aqui no nosso slide. T ó, de 0, 0, 0 é igual a 0 mais 1, 0 mais 0, que é igual ao vetor 1, 0, que é diferente do vetor nulo. Pela nossa observação anterior, T não é uma transformação linear. Tá, então veja, isso aqui é uma opção a mais para você quando couber usar. Obviamente, isso aqui nem sempre vai ser uma regra geral para você provar que não é. Tá? Porque pode ser, como eu disse, a gente viu no exemplo 2 que o T de 0, 0, 0, o T do vetor nulo pode ser o vetor nulo do contradomínio, mesmo se a função não for uma transformação. Tá? O que a observação é útil para você é quando você olhar, passar o olho e verificar que não leva o 0 no 0, então você não precisa se preocupar com nenhuma das duas condições. Tá? Só mostra isso, deixa claro que não leva o 0 no 0, que não leva o vetor nulo no vetor nulo, e aí você já conclui imediatamente que não é uma transformação. Tá? Então vamos ver agora um outro exemplo aqui. Tá? O nosso exemplo 5, que vai nos fornecer uma família de exemplos. Tome aqui, ó, V igual a Rn, W igual a Rm e A uma matriz M por N. Matriz. Então, ó, defina T de A de Rn em Rm como sendo T de AV igual a AV.
Quem é esse AV? Esse AV você obtém da seguinte forma. O V é um vetor do Rn. Tá? Então, aqui está as coordenadas do V em Rn. Então, ó, pegue a matriz A, multiplique pela matriz coluna formada pelas coordenadas do V. Então, ó, veja aqui é uma matriz M por N. Aqui é uma matriz N por 1. Então, você vai obter uma matriz M por 1. Uma matriz coluna M por 1. Essa matriz que você obteve vai formar as coordenadas do seu vetor AV. Tá? O AV é esse carinha aqui, ó, o Y1, YM. Então, é dessa forma que você obtém o T de A aplicado em V. E essa sua candidata aí à transformação, ela é de fato uma transformação. Tá? E é fácil verificar as duas condições pelas propriedades de matrizes que a gente já tem. Tá? O T de A de U mais V é igual a U mais V por propriedade de matrizes, pela multiplicação de matrizes ser distributiva com respeito à soma, você consegue obter essa igualdade, só que o A de U é o T de A aplicado em U e o A de V é o T de A aplicado em V. Da mesma forma, usando propriedade de matrizes, você consegue mostrar que a multiplicação por escalar também é preservada por essa transformação, por essa candidata à transformação e, portanto, transformação a partir de agora. Então, as duas propriedades satisfeitas, a gente tem que a T de A, definida dessa forma, é uma transformação linear. Certo? Professor, achei muito complicado isso aqui. Como é que funciona isso aqui na prática quando você tem uma matriz? Vamos ver. Tomando, por exemplo, A como sendo essa matriz aqui, uma matriz 3 por 2, como é que a gente obtém a T de A? Vamos ver aqui. Certo? Veja só, como aqui é uma matriz 3 por 2, então a nossa transformação T de A vai ser de R2 em R3. Tá? E ela vai ser definida dessa forma. T de A aplicada em um vetor do R2, ou seja, xy é igual a xy, onde esse A de xy é um vetor do R3, cujas coordenadas é dada pela seguinte matriz. Ó. Lembra, você pega o A, a matriz dada, e multiplica pela matriz coluna, daqui, desse vetorzinho aqui, que é xy. Então, coloquei aqui quem é o A, o xy continua aqui, faça a multiplicação de matrizes, você obteve essa matriz coluna. Essa matriz coluna te dá as coordenadas do A de xy, ou seja, do T de A aplicado em xy. Portanto, olha, a nossa aplicação T de A aplicado em xy é 2x, 0x mais y, que é exatamente a transformação linear do exemplo 3. Tá? Então, agora você já sabe, toda vez que eu te der uma matriz, você consegue me devolver uma transformação linear. Tá? Veja, a única coisa que a gente tinha aqui era uma matriz. A partir dessa matriz, você conseguiu construir a transformação. Tá? Então, veja aqui, ó, eu te dou uma matriz, você me devolve uma transformação. Nós vamos ver em aulas futuras que, se eu te der uma transformação e você fixar uma base do domínio e uma base do contradomínio, você consegue me devolver uma matriz. Tá? Então, a gente vai ver que existe essa correspondência entre transformações e matrizes. Mais uma vez, deixando claro que a nossa primeira unidade, os primeiros assuntos, tanto matrizes quanto sistemas, é importantíssimo durante todo o curso. Tá? Então, só para deixar claro essa conexão aí desse assunto novo com o assunto já antigo, que é matrizes. Tá? Então, até agora, o que a gente sabe até agora? Se eu te der uma matriz, você consegue me devolver uma transformação, tá? A partir desse exemplo 5. Então, vamos explorar um pouco mais esse exemplo 5 no nosso exemplo 6. Tá? A partir do exemplo 5, a gente consegue encontrar as transformações chamadas do plano no plano, ou seja, elas vão de R2 em R2. Tá? São transformações geométricas que conseguimos dar uma interpretação geométrica para elas. A primeira delas, se você tomar a matriz como sendo essa aqui, ó, lambda 0, 0 lambda, uma matriz de ordem 2, e todas elas vão ser, já que são transformações de R2 em R2, do plano no plano, então você vai ter essa matriz aqui. Seguindo o mesmo procedimento que a gente viu no exemplo 5, você vai obter essa transformação aqui. T de A de xy igual a alfa x, alfa y, onde esse alfa aqui é um alfa real qualquer.
Tá? Quando o alfa for positivo, a gente chama de expansão, alfa negativo, uma contração. Ambas uniformes. Qual seria a interpretação geométrica disso aqui? Vamos ver no quadro. Tá aqui, ó. Supondo que o nosso lambda seja, o nosso alfa, melhor, seja positivo. Então, ó, a nossa expansão uniforme faria assim, ó, a transformação ela pegaria um vetor do R2 e levaria num vetor maior, certo? Mesmo sentido, no caso do alfa positivo, no caso de uma expansão, né? O que você pegou, o que você fez foi esticar esse vetor em ambas as direções, na direção x e na direção y, certo? Ou melhor, na direção x e na direção y. Pegou e expandiu ele. Certo? Se fosse uma contração, o lambda seria negativo e você ia diminuir ele até ir, poderia até ir no sentido contrário. Então, vamos ver agora mais exemplos. Seguindo aqui com as transformações do plano no plano. Se você tomar a matriz A como sendo essa aqui, ó, 1, 0, 0, menos 1, você vai obter essa transformação aqui. T de A de xy é igual a x menos y. Essa é chamada reflexão em torno do eixo x. Vamos ver aqui como é que ela funciona. Você pegaria um vetor xy, aplicaria essa transformação e ela ia refletir no eixo x. Então, desceria aqui. É como se você tivesse colocado um espelho no eixo x. Certo? Então, você ia obter essa imagem aqui. T de xy seria esse carinha aqui. Nosso próximo exemplo seria a reflexão na origem. Se você tomar o A como sendo essa matriz aqui, ó, menos 1, 0, 0, menos 1, você obteria essa transformação, T de A de xy igual a menos x menos y. Então, como é que seria o comportamento dessa transformação geometricamente falando? Seria assim, ó, pegaria o vetor xy e ele seria refletido na origem, viria para cá. Você mudaria o sinal das coordenadas x e y, como se tivesse um espelho aqui, ó, na diagonal. Aí ele veio parar aqui. Essa seria a nossa reflexão na origem. Mais uma, se você tomar essa matriz A como sendo cosseno, dado θ, um ângulo qualquer, tá? Então, A como sendo cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ e cosseno de θ. Então, aqui é uma matriz, obviamente, quadrada de ordem 2. Então, a transformação associada a essa matriz seria essa aqui, ó. T de A de xy igual a x cosseno de θ, menos y seno θ, vírgula x seno θ, mais y cosseno θ. Tá? Essa transformação é chamada rotação no ângulo θ. Essa rotação é no sentido anti-horário. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui o vetor xy, a transformação, a rotação, ela faria o seguinte. Ela iria transladar, rotacionar, melhor dizendo, no sentido anti-horário, o ângulo θ. Certo? Aqui está o vetor original, xy, e você ia rotacionar até chegar no ângulo θ. Então é isso que a rotação faz geometricamente falando. E por fim, você tomando A como sendo essa matriz aqui, ó, 1 alfa 0, 1, onde alfa é um real qualquer, então a transformação associada a essa matriz é essa aqui, ó, T de A de xy igual a x mais alfa y, vírgula y. Tá? Essa transformação é chamada cisalhamento horizontal. O que é que essa transformação faz geometricamente falando? Tá aqui, ó. O desenho não vai ajudar muito, mas eu vou tentar explicar. Aí você pega aqui o vetor xy, tá? O que é que o cisalhamento horizontal faz? Ele pega o vetor, ele estica o vetor, mas sem mudar a sua altura, sem mudar a sua coordenada y. Tá? Então é isso que o cisalhamento faz. Veja aqui, ó, a altura foi preservada, mas ele cresceu um pouquinho. Tá? Então você estica ele, mas sem mexer na altura. Isso é o que o cisalhamento horizontal faz. Tá? Então todos esses exemplos aqui, ó, cisalhamento, rotação, reflexão na origem, reflexão no eixo x, expansão, todos esses aqui são exemplos de transformações lineares. Tá? E tudo isso aqui a gente ganhou do exemplo anterior, do exemplo 5, porque todas essas transformações elas vêm de uma matriz. Se vem de uma matriz, usando aquele método do exemplo 5, todas elas aí são transformações lineares.
Agora, continuando a nossa aula, a gente vai agora voltar a um assunto que a gente já conhece bem, que é o assunto de base, e vai relacionar com esse assunto novo, que é o de transformação linear. Então, sejam V e W dois espaços vetoriais, conjunto V1, Vn, uma base do V, e seja W1, Wn, elementos arbitrários em W. Então, o que o nosso teorema diz é que existe uma única transformação linear que vai de V em W, que satisfaz a seguinte condição. Ó. T de V1 aplicado, T aplicado em V1 é igual a W1, T aplicado em V2 é igual a W2, até T de Vn é igual a Vn. Tá? Então, veja, ó, o que você pegou aqui foi uma base no domínio, certo? E pegou vetores arbitrários no contradomínio. Então você consegue uma única transformação que satisfaz essa propriedade. Tá? E você ainda tem mais informação sobre ela. Essa transformação ela é definida da seguinte forma. Dado um vetor arbitrário no domínio, certo? No V, você sabe que o V1, Vn é uma base de V. Particular gera, particular você pode escrever o U como combinação linear do V1, Vn. Como é uma base, esses escalares aqui são únicos. Então, ó, o T aplicado em U é definido dessa forma. A1 T de V1 até soma até a N T de Vn. Mas o T de V1 é W1 até o T de Vn igual a Wn. Então, ó, essa aplicação é definida dessa forma aqui. Ó. T de U igual a 1 W1 mais A2 W2 até a NWN. Tá, então vamos ver por que essa transformação existe e por que ela é única. Tá, então, vamos verificar as duas condições de transformação linear. Como é que a gente faz isso? Pega dois vetores e um escalar. Tá, esses vetores eu já escrevi como combinação linear da base. Tá, o U está escrito dessa forma, a V1 até a Vn, a soma dessas parcelas, o V igual a B1 mais até o BnVn. B1, V1 mais até o BnVn. Tá, já escrevi como combinação da base, para facilitar. Então, ó, a gente tem que mostrar que T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Então, a T de U mais V vai ser igual, soma aqui quem é o U, quem é o V, somei aqui, coloquei os vetores em evidência, coloquei o V1 em evidência, então sobrou A1 mais B1, até o Vn em evidência, e sobrou AN mais Bn. Tá aqui. Dessa forma, você pode usar a definição da sua transformação. O que é que ela faz? Ó? Ela pega cada uma dessas coordenadas e leva multiplicando pelos Wi. Ou seja, A1 mais B1 igual a W vezes W1 mais até AN mais Bn vezes o Wn. Distribui os Wi nas somas e depois junta. Veja que aqui ó, você encontra A1, W1, junta todo mundo que está com os AI e junta todo mundo que está com os BIs. E veja o que vai acontecer. Esse carinha aqui ó, é o T de U e esse carinha aqui é o T de V. Que não é isso que a transformação faz? Ela basicamente pega o vetor e troca os VI pelos WI. Então, ó, esse aqui é o T de U, esse aqui é o T de V. Isso conclui a primeira condição. Segunda é a multiplicação por escalar. T de lambda U está aqui, ó. Você pegou o lambda, multiplicou pelo U, eu já coloquei distribuído aqui o lambda, e agora usa a sua definição da transformação. Tá aqui, ó, lambda A1, W1 até a parcela lambda AN, WN. Coloco o lambda em evidência. O que sobrar é o T de U. Tá? Aqui está um lambda perdido. Esse lambda perdido aqui não deveria estar aqui. Tá? Foi um errinho de digitação. Ou seja, está o lambda multiplicando pelo vetor. O que sobrou é o vetor T de U. Então aqui ficou lambda T de U. E, portanto, verificadas as duas condições, nós temos que a nossa candidata à transformação é, de fato, uma transformação linear. Agora, o que a gente tem que mostrar? Lembre-se, é uma transformação que pega cada VI e leva em WI. Então, vamos mostrar que ela satisfaz isso.
Vamos verificar para o V1. T de V1. Veja que o V1 ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 1 vezes V1 mais 0 vezes V2 até 0 Vn. O que é que a nossa transformação faz? Troca os VI pelos WI. Então tá aqui, ó. Pá. Fica 1 W1, 0 W2 até 0 Wn. E obviamente só vai sobrar W1. Portanto, T de V1 é igual a W1. E você consegue verificar o mesmo para o V2, V3 até o Vn. Aí de forma análoga. A única diferença é que esse 1 aqui vai ficar no respectivo carinha que você quer. Então, ó, o que é que a gente mostrou até agora? Que existe uma transformação que vai de V em W, uma transformação linear que vai de V em W, que satisfaz essas condições. Certo? Só que o nosso teorema ele diz um pouco mais. Ele diz que essa transformação é única. Existe uma única transformação. Então a gente tem que verificar a unicidade. Então pega aqui uma outra transformação, que vai de V em W, transformação linear, que satisfaz essa condição. Então vamos verificar que as duas são iguais. Como é que você faz isso? Pega aqui, ó, S aplicado em U. U a gente já sabe que pode escrever dessa forma. Usa a linearidade da S, ou seja, ela preserva a soma e a multiplicação por escalar, então você vai obter essa expressão aqui. Mas você sabe que S de V1 é igual a W1 até S de Vn é igual a Wn. Mas a expressão resultante que você obtém é exatamente a T de U. Então, ó, S de U igual a T de U para todo U que você tomar no seu domínio. Portanto, você tem que as duas transformações são de fato iguais. E aí você provou a unicidade da transformação. Certo? Então, como é que funciona esse teorema na prática, quando você tiver com um exemplo aí, ou um exercício? Ele diz o seguinte, ó, se eu te der uma transformação, vamos encontrar uma transformação linear, que vai de R2 em R3, e eu só vou te dizer a seguinte informação. Quais são os valores dela em uma base do domínio. Certo? Você sabe aqui que essa T de R2 em R3 é uma transformação linear, e você sabe qual é o valor dela em 1, 0 e o valor dela em 0, 1. O que é que eu quero? Eu quero que você diga quem é essa transformação, qual é a expressão dela, a expressão que define essa transformação. Aí as informações que você tem é só isso aqui. Com isso aqui você tem que chegar na expressão dela. Então a gente sabe que T de 1, 0 é igual a 2 menos 1, 0 e T de 0, 1 é igual a 0, 0, 1. Então, ó, vamos deixar a notação igual do teorema, para você poder comparar e entender um pouco melhor o que a gente está fazendo. Então, eu vou chamar de V1 o 1, 0, o V2 o 0, 1, W1 o 2 menos 1, 0 e W2 igual a 0, 0, 1. A primeira coisa que a gente tem que ter uma base do domínio. Então, veja, ó, o V1 e o V2 é a base canônica do R2. O particular é uma base do domínio. Certo? O que a gente só pedia sobre os WI é que fossem vetores do contradomínio. Então tá aqui, W1 e W2 são vetores do R3. Então o que a gente tem aí? Você pega um vetor arbitrário, tá? Pega um vetor arbitrário do seu domínio, tá aqui, V igual a XY, e escreva ele como combinação da base. Tá? Como V1 e V2 é uma base, você sabe que isso é possível. Mas você tem mais, o V1 e o V2 são a base canônica do R2. Então você já sabe exatamente quem são os escalares que você coloca aqui. Ó. Você sabe que o V, que é o XY, é igual a X vezes V1 mais Y vezes V2. Certo? Essas aqui são as coordenadas com relação à base canônica. Se fosse outra base, como a gente vai ver em um exemplo seguinte, você ia ter que obter quem é esses carinhas aqui. Aqui você já tem de graça porque a gente está trabalhando com a base canônica. Então você já sabe que as coordenadas são essas aqui, x e y. Então o que é que você faz agora? Lembre-se, como é que você define a t quando você tem só esses valores aqui? Você pega aqui, ó, a coordenada x, multiplica pelo vetor W1, mais a segunda coordenada vezes o vetor W2.
É assim que a nossa transformação está definida no teorema anterior. O que é que você faz agora para encontrar a cara da sua transformação? Coloca quem é o W1, coloca quem é o W2. Tá aqui, agora multiplica e soma. E você obteve a carinha da sua transformação. Então veja aqui, ó, tem dois pontos fundamentais aí para você encontrar a regra que define a sua transformação. Primeira coisa, encontrar os escalares, pegar um vetor arbitrário e escrever ele como combinação da base. Então você tem que encontrar esses escalares. Aqui a gente ganhou, nesse exemplo a gente ganhou de graça porque a gente estava trabalhando com a base canônica. E a segunda coisa é usar essa igualdadezinha aqui, ó. Pega esses escalares que você encontrou, multiplica pelos vetores WI. Foi o que a gente fez aqui. Certo? Usou a carinha da transformação dada pelo teorema anterior. Vamos ver outro exemplo, para deixar isso, na tentativa de deixar esse procedimento mais claro. Tá? Então, ó, vamos encontrar uma transformação linear que vai de R2 em R3, definida da seguinte forma: t de menos 1, 1 igual a 3, 2, 1, e t de 0, 1 igual a 1, 1, 0. Mais uma vez, só são essas informações que você tem, então você tem que exibir a carinha da sua transformação. Então, ó, mais uma vez eu vou usar a notação V1, V2, para os carinhas onde t está aplicando, os vetores onde a gente está aplicando o t. Então, ó, V1 é igual a esse cara, V2 igual a esse, e os vetores resultantes eu vou chamar de WI. W1 esse cara, W2 esse cara. Então, ó, mais uma vez, V1, V2, note que é uma base. Os vetores em que você está aplicando T, eles têm que formar uma base. Se não formar uma base, então não adianta usar esse procedimento, tá? Porque a gente está seguindo o quê? O procedimento do teorema. No teorema a gente pediu o quê? Que os vetores formassem uma base do domínio. Então, ó, formam uma base. Por que formam uma base? Um não é múltiplo do outro, certo? Você sabe que a dimensão do R2 é 2. Então, quaisquer dois vetores LI formam uma base para o R2. Então, esses dois vetores são LI porque um não é múltiplo do outro. Então, já formam uma base. E o W1 e o W2 são vetores do R3. Só isso que a gente pede. Vetores do contradomínio. Então, ó, o que é que você faz? Qual é o procedimento aqui? Pega um vetor arbitrário do domínio. Peguei aqui, ó, V igual a XY. E escreve ele como combinação linear dos vetores da base. Ou seja, encontra as coordenadas deles. Então, ó, pega o V, escreve como alfa V1 mais beta V2, onde alfa e beta são as coordenadas. O que é que você tem que fazer aí? Encontrar quem é o alfa e quem é o beta. Veja que no exemplo anterior, como o V1 e o V2 formavam uma base canônica, eram uma base canônica, então o alfa e o beta já eram conhecidos. O alfa era igual a x e o beta era igual a y e pronto. Mas aqui não é mais a base canônica. Tá? Então o que é que você tem que fazer? Resolver um sisteminha. Então vamos lá. Coloca aí, ó, quem é o V, quem é o V1 e quem é o V2, multiplica a soma, usa a igualdade de vetores e você vai obter um sistema. Tá? E mais uma vez, ó, você está reduzindo um problema mais abstrato para um problema de sistemas que você já tem familiaridade para resolver. E aí veja que é um sistema simples, mas independente da complexidade do sistema, você consegue resolver. Certo? Na pior das hipóteses, você vai usar operações elementares. E aí vai resolver. Então, resolvendo esse sisteminha, você obtém que, aparecer aqui, que o alfa é igual a menos x e que o beta é igual a x mais y. Tá? Resolveu o sistema, então você obteve as coordenadas. As coordenadas de um vetor arbitrário do domínio com respeito à base. Encontrou as coordenadas, o que é que você faz? Você pega t de xy vai ser igual a primeira coordenada vezes o w1 mais a segunda coordenada vezes o w2. Aqui era para ser um beta, tá? Aqui é o alfa e o beta, né? Só um errinho de digitação. Então, ó, substitui. O alfa a gente já sabe que é menos x, o beta você sabe que é x mais y. Você sabe quem é o w1 e você sabe quem é o w2. Então agora o que é que faz? Multiplica
e soma. E aí você obteve a carinha da sua transformação. Portanto, o t de xy é igual a menos 2x mais y, menos x mais y e menos x. Essa daí é a carinha da sua transformação. Antes de encerrar a aula, eu queria deixar uma dica aqui para vocês de como verificar se a transformação que você obteve é de fato a certa, a correta. Como é que você faz isso? Vamos para cá, vamos para o quadro, pegar um espaçozinho aqui. Veja só, vamos colocar aqui a cara da transformação que você obteve, t de x, y, t de xy é igual. Vamos olhar aqui. Deixa eu encurtar mais o quadro. T de xy é igual a menos 2x mais y menos x mais y, e a última coordenada é menos x. Y menos x. Tá? Isso aqui foi a sua resposta. Como é que você descobre e verifica se a sua resposta está correta? Vem para cá. Ó. Volta no slide anterior. Quais foram os dados que foram dados para você no início? É isso aqui, ó. T de 1 menos 1, 1 é igual a 3, 2, 1. E T de 0, 1 é igual a 1, 1, 0. Então verifica se isso é verdade. Então vem para cá. Ó. T de menos 1, 1 vai ser igual. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2, né? Mais 1. Menos 1 menos x vai ficar 1, que vai ficar menos 1. Vai ficar 1 mais 1. E aqui vai ficar a menos 1, vai ficar 1. Então aqui você obteve, ó, 3, 2, 1. E agora, t de 0, 1. Vamos ver quanto vai dar. Todo mundo que tem x aí vai ficar 0. E todo mundo que tem y vai ficar 1. Então vai ficar, ó, 1, 1 e 0. Então os vetores resultantes aqui, ó, é 3, 2, 1. Tá aqui. 3, 2, 1. E 1, 1, 0. Tá aqui. Então essa é a forma de você verificar que a sua resposta, de fato, está correta. Tá? Só uma dica final aí para ajudar vocês. Tá, pessoal? Então agora sim, podemos encerrar a aula de hoje. Na próxima aula vamos falar de núcleo e imagem, vamos continuar ainda falando sobre transformações lineares, vamos falar de núcleo e imagem, transformações de injetores sobre ejetora e isomorfismo. Tá? Isomorfismo. Então, até a próxima aula, pessoal. Valeu, até mais.